nós tínhamos conquistado um prêmio chamado Elorro de Iberoamérica. Então, era a única empresa de design no meio de um universo de publicidade naquele momento. E isso chamou uma atenção de empresas que começaram a entrar em contato conosco sem saber que nós éramos de Goiás. E aí, na reunião de comercial, acontecia esse tipo de coisa. Não, são de Goiás ou não, então acho que não vai dar tanto certo. Ah, não, mas eu estava procurando alguém com mais experiência nesse setor em específico. Então isso realmente era um estereótipo. Acho Você acha que isso mudou um pouco? Acho que mudou. Acho que Goiás está economicamente, todos os olhos estão se voltando para Goiás. Se tornou um setor de investimento gigantesco. Né? E a quantidade de goianos, o setor criativo mesmo, cara, estão fazendo muito bonito fora do estado, é impressionante, né? Estamos começando mais um episódio do Brand Mais Vendas Cast, nosso podcast para falar sobre negócios, vendas e estratégia de marca. E hoje nós teremos aqui um episódio super especial, porque nós teremos 2 convidados e eu vou apresentá-los aqui e logo ele dá um salve para vocês aí também. Um deles é idealizador da Remix Brand, sócio-diretor na Crespim Estrategicamente Criativa, é isso, né? Sim. Em Goiânia. Atua em projetos de construção e gestão de marca no Brasil há 10 anos e conta com mais de 15 anos de atuação em agências de publicidade. E em Portugal tem especialização em economia criativa e atualmente é aluno do mestrado em cultura e comunicação pela Universidade de Lisboa. Seja muito bem-vindo, Michael. Valeu, Cleber. Obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bora falar um pouquinho de branding, né? Que é sempre necessário, sempre importante e estou muito feliz de estar aqui. Perfeito. E o segundo convidado, ele foi eleito profissional destaque pelo Prêmio Brasileiro de Design em 2023. É administrador pela UFG com extensão em marketing estratégico pela Universidade ULG da Bélgica. Tem MBA em marketing pela FGV. É especialista em branding pela INSP-SP, Service Design e certificado em branding pela Consumer Behavior em London Business School. Ele é professor de MBA na UFG, diretor da B-Design, ex-presidente do Comitê de Marketing da Chan em Goiânia e conselheiro da CIEG. É sócio-conselheiro da Reside Club e cofundador da startup Gen, adquirido pelo fundo General Shopping. Já foi convidado para compor o júri de várias das mais importantes premiações em criatividade do mundo, como a IJO, pelo Iberoamérica, Brasil Design Awards, Lisboa and Festival, Lusofones da Criatividade, FEP e da Abre, e também CEO da Enredo Brand. Seja muito bem-vindo, Ciro Ribeiro. Muito obrigado, Kleber. Prazer imenso. E acho que a minha maior função hoje em dia é ser pai. E pai. Maravilha. Bom, para mim é um prazer recebê-los aqui. Vocês estão aqui porque admiro o trabalho de vocês como profissionais e a relevância que vocês têm no mercado. E falar sobre branding é o nosso dia a dia, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós compartilhamos, aquilo que nós conversamos e aquilo que a gente também entende como negócio, né? Então, a nossa ideia é justamente trazer esse assunto como pauta, desmistificar algumas coisas que as pessoas às vezes não compreenderam de uma maneira correta, entender como o branding ele pode trazer relevância para os negócios, né? E como os empreendedores devem investir, mas com clareza e com objetividade, né? E falarmos também sobre o nosso mercado, o quanto é importante ter consultorias de branding bem consolidada no nosso estado e no país para gerar valor e também gerar economia para o nosso país, né? Bem, então dentro dessa característica, a gente, quando discute sobre branding, parece que branding ele está retido, está restrito apenas a uma classe de profissionais. Quem pode trabalhar com branding, né, de fato? E eu gostaria de entender um pouco como é que foi esse processo de jornada de vocês, de escolher o branding como profissão, né? De escolher ser um estrategista de marca, de desenhar marcas e gerar valor para essas marcas. Ciro, fala um pouco sobre nós. Essa pergunta é bem interessante. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube explicando exatamente como é que eu fui parar nisso, porque foi literalmente por acaso. Primeiro porque
eu não sabia que era branding, aquilo que eu estava me propondo a fazer. Eu passei por um tempo em uma consultoria em São Paulo que se definia como uma empresa de planejamento estratégico para a marca. E qual que era a função dessa empresa? Era fazer pesquisa, entender um insight daquilo tudo e transformar esse insight em diretrizes para a marca. Naquele momento, eu me identifiquei muito com esse cenário de descoberta pela capacidade de conseguir unificar muitas coisas, porque era um time em que ele era formado por mim, estudante de administração até então, tinha um publicitário, tinha uma pessoa que era formada em cinema e outra em artes cênicas. Então, acho que essa é a grande resposta, né? Todo mundo pode se tornar um estrategista de marcas e a minha história foi nesse sentido. E eu me lembro que quando eu fundei Enredo, em 2012, não tinha uma referência tão clara aqui em Goiânia, mas existiam empresas de design que estavam fazendo identidade visual. E ao me aproximar dessas empresas, naquele momento, eu me deparei com uma quase barreira, assim, um muro que foi construído. Peraí, você não é designer, por que você está querendo trabalhar com branding? E até onde eu tinha lido sobre, né, branding vinha de livros de brand equity, de estratégia, de diferenciação. Então a minha jornada passou por isso. E antes de me tornar um estrategista de marcas, eu acho que é importante dizer, eu passei por várias frentes diferentes. Então eu trabalhei em marketing, mas trabalhei na área de relacionamento, trabalhei na área de qualidade assegurada, de logística, de comercial, e todas essas experiências, elas foram culminando naquilo que eu faço hoje, que é realmente olhar para coisas diferentes e conseguir cruzar informações. Perfeito. E você, Michael? Cara, assim, a minha trajetória foi interessante porque a minha formação é desenho industrial, né? Eu fiz desenho industrial no Rio Grande do Sul, né, de onde eu nasci. Quando eu vim para Goiânia, eu sempre quis trabalhar com agências de publicidade, porque eu acho que essa era a referência assim, de mercado de comunicação, né? Alguns anos atrás, né? E aí eu comecei a trabalhar em agência como diretor de arte, né? E aí, diferentemente do Ciro, né? Eu era um designer ali, né? Trabalhando com criação de marca. Só que eu recebia briefings, assim, horríveis, né? Assim, do tipo, cara, 2 linhas. E eu achava aquilo muito errado, né? Porque a gente tinha pouquíssima informação, um olhar muito para visual, né, para design e nada de estratégia. E aí eu fiz uma pós no IED, né, Instituto Europeu de Design, aqui em Goiânia, de design estratégico. E foi aí que meu olhar para a branding começou a ser aberto e eu comecei a explorar um pouco mais isso. E aí eu comecei a entender, cara, existe algo por trás, né, de criação de marca que é importante ser previsto, ser pensado antes de você partir para a identidade visual, propriamente dito, né? Então, eu sempre falo que a identidade visual tem que ser uma consequência da estratégia da marca, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso. Em 2014, eu montei um escritório com uma sócia e a gente teve um percurso aí interessante de começar a explorar. Realmente, no mercado local tinha poucas empresas, consultorias, né, que trabalhavam com isso. Foi meio que começar a explorar, né? Muita gente chegava para mim e falava, eu quero minha marquinha. Né? E aí você fala, não, calma, peraí, não é bem assim. E eu acho que isso, e eu acredito muito no papel do branding como uma ferramenta estratégica, né, para a gestão da marca e do negócio como um todo. E aí, a partir daí, eu comecei a explorar um pouco mais branding e estudar um pouco mais, porque eu acho que faz muito sentido, inclusive para a comunicação, né? Inclusive para as agências de publicidade, onde eu também atuo. Você fazer uma comunicação sem entender o que está por trás dessa marca não faz muito sentido, né? E aí eu acho que você tem um ganho muito grande quando você começa a explorar a estratégia daquela marca. E aí foi assim, né? Foi aí que eu fui para o lado do branding. A minha formação passa por design, passa por marketing, passa por um olhar assim mais de design, sim, mas entendendo muito a estratégia, porque dentro de agência de publicidade eu também trabalhei como planejamento, né? Sim. E aí eu acho que essa visão estratégica me ajudou a entender como o branding pode contribuir. Perfeito. Eu sou designer também como formação e para mim sempre foi difícil quando eu saí da faculdade. Como é que eu vou vender design? Se as pessoas nem sabem o que é de fato design. Porque acaba que a gente tem uma visão enviesada como estudante, porque você estuda só aquilo, você acredita que aquilo, todo mundo, está óbvio para todas as pessoas e não é. E o branding também, ele parte desse ponto de partida, que as pessoas muitas vezes não sabem o que é de fato branding, né? E para vocês, como de fato vender branding? Como as pessoas,
os empresários, os empreendedores vão compreender valor, de fato, nessa estratégia que é tão importante para as marcas? No nosso caso, ainda hoje, depende muito do perfil de empresa que nos procura e depende também a percepção que ela tem sobre brand. Basicamente, eu quero dizer, raramente uma empresa vem orientada a eu quero um projeto de brand. Normalmente envolve essa relação de marca. Então, como é que a gente trata? A compreensão do desafio de negócio. Qual que é o momento em que a empresa está? E, normalmente, o nosso trabalho ele passa por transformar a percepção, expandindo a percepção que a pessoa tem sobre o próprio negócio e sobre a própria marca. Então, no nosso caso, eu acho que a gente não vende branding como um processo como fim, né? como fim. O que nós vendemos é muito perspectiva. Então, o quão você está apto a dar um próximo passo na sua empresa. O quão claro para você é esse próximo passo. O quão sinérgicas as ações elas são nessa direção. E a marca consegue trazer resposta para várias dessas perguntas que normalmente essas pessoas não têm. Então, apesar do fim ser um trabalho de design, aquilo que é tangível, o maior ganho de um processo de branding está, de fato, nas descobertas que acontecem no meio desse caminho. E é dessa forma que a gente tenta vender, tenta muito provocar. Um cliente ele sai da nossa primeira reunião, até de negócio mesmo, com muito mais dúvidas do que ele chegou. Normalmente vem cheio de certeza. Sim. E de repente ele sai e fala assim, nossa, você colocou alugou um triplex na minha cabeça. Né? Tem 3 dias que eu não durmo. Eu não sabia que eu precisava de tudo isso para ter uma marca, de fato, né? E aí, até por indicação, né? O pessoal chega sem saber muito o que nós fazemos. Uhum. Olha, alguém indicou vocês aí, não sei bem o que vocês fazem, mas fala que vocês vão resolver. É isso que a gente faz. Agora o nosso jogo é educar esse cliente, né? Isso aí. Legal. Eu acho que branding é isso, eu acho que é muito direcionar, né? Eu acho que a tomada de decisão dentro da empresa precisa ser orientada por algo, né? E muitas vezes você tem ali uma série de questões que são complexas, que são diversas, e aí qual o caminho, né? Sim. Eu venho da comunicação, da publicidade, e eu falo assim, de um tempo, né, que as comunicações eram muito distintas. Você fazia uma campanha, então você tinha um posicionamento de uma campanha. Num outro ano, você fazia uma outra campanha. Parece que você estava indo para um outro lado. Então, assim, para você não ter essa marca esquizofrênica, né? Sim. Ou seja, conseguir ter uma identidade, não só visual, mas uma identidade a partir de um propósito, a partir de uma promessa, de uma entrega, como é que eu vou me orientar a tomar decisões internas, né, de negócio? E aí eu acho que o branding vem para isso, né? Eu acho que é esse o principal ponto. Como o Ciro falou, as perguntas que você faz durante o processo são muito interessantes para o próprio gestor da marca, do negócio, conseguir construir uma percepção sobre a marca. Nessa autoanálise que é feita dentro do branding, é muito importante para a marca conseguir se entender até onde ela consegue ir. Porque também, eu sempre falo isso para os nossos clientes, assim, a gente vai fazer uma proposta de promessa de marca, mas quem vai entregar é você. Então, assim, o que você está apto a entregar? O que você vai conseguir entregar para o seu cliente? Justamente para não ter esse gap entre a promessa e a entrega dessa marca. Não ser só uma promessa, né? Exatamente. Ser algo realmente tangível. Que vem muito de um tempo, né? Eu sempre volto para a publicidade porque se fazia promessas assim, né? Sim. Sem muita certeza sobre... Ou se tinha uma percepção de que se eu falasse muito alguma coisa, as pessoas iam entender, iam aceitar que aquilo era verdade. E não é, né? Então, assim... O público é muito mais exigente, o mercado está muito mais... eu acho que assim, tem uma percepção muito maior de mercado em relação ao que uma marca... O papel de uma marca, e você precisa entregar realmente aquilo que você está prometendo. O diálogo é muito mais... tem um trânsito, né? Não é mais unilateral, como era antigamente. Então, acho que você precisa estar muito mais atento a isso, à sua comunicação, aquilo que você promete, aquilo que você entrega. E eu acho que o brand vai direcionar isso de uma forma... Eu acho que é a melhor forma de vender, porque você fala de estratégia, você fala do negócio e você alinha toda a empresa para um direcionamento único e mais certeiro. Perfeito. Quando a gente observa ali no processo da Revolução Industrial, e a gente tem uma data muito importante, que é basicamente 1800, que a gente tem ali uma série de marcas. As marcas começam a nascer, de fato, ali, né, como diferenciação. O design nasce como uma disciplina que tem esse papel de diferenciar. E surge uma figura muito legal chamada William Lever,
que ele pegou produtos que eram de commodity. Ele vendia produtos como sabão, sabonetes, produtos de limpeza, etc., cuidados pessoais. E a matéria-prima ela vinha de um mesmo lugar. Ou seja, todos os fabricantes eles tinham a mesma matéria-prima e não existia diferencial competitivo nenhum em relação às outras marcas. E aí esse cara teve uma brilhante ideia, que era contratar um designer, na época não era um designer, era um desenhista, para desenhar as embalagens. As embalagens tinham desenho, elas eram embaladas como uma folha de ouro para gerar valor para aquele produto. E foi aí que ele construiu a Unilever, que é uma das maiores corporações do mundo aí, que vende vários produtos, né? Então, talvez intencionalmente ele não sabia o que ele estava fazendo, mas teoricamente ele estava fazendo realmente diferenciação de marca, que era justamente esse processo que o branding procura sempre desenvolver, que é fazer realmente diferenciação entre um produto e outro e gerar valor para essas marcas, né? Para vocês, como gerar valor para marcas de fato? Porque muitas vezes ficam muito no campo da ideia, né, Ciro e Michael? Como é que a gente vai gerar valor para a marca, né? Como é que isso se torna algo realmente tangível? Como é que eu coloco isso na mesa para o meu cliente para ele realmente investir numa solução que nós temos para dar para ele, né? Como gerar valor para marcas? Começa? Bom, assim, eu acho que tem uma máxima do branding que eu gosto muito, que é tudo comunica, né? Ou seja, todo ponto de contato daquela marca, de alguma forma, vai dizer sobre a sua marca, né? E aí você traz o exemplo, né, da Unilever em relação às embalagens lá atrás, que era uma grande diferenciação, né? E eu falo muito isso para os nossos clientes, no sentido de que o atendimento, né, vai contar, o relacionamento com o seu cliente vai contar, a sua experiência, né, no ambiente, a ambientação, como a marca vai estar presente no ambiente, vai contar. Tudo isso é importante e é complexo porque são muitas frentes, né? E aí eu falo do direcionador, né, do direcionamento que o branding dá, porque como são muitas frentes, você precisa ter foco, né? E aí eu consegui levar isso para um lugar onde eu consiga transmitir qual que é a verdade dessa marca, né? Qual que é o ponto onde essa marca se diferencia das demais. Tudo é commodity, assim, a tecnologia hoje é commodity, então você tem um produto, né, feito a partir de uma máquina, amanhã teu concorrente pode ter essa mesma máquina. Então, onde a gente consegue se diferenciar, né? E aí essas relações, né, e esse intangível é muito importante, né? E eu acho que é aí que a gente tem que, talvez, olhar com mais carinho, e eu falo isso muito, talvez, para pequenas e médias empresas, porque aí tem uma dificuldade, às vezes, grande de conseguir, não tem verba, né, para conseguir fazer um ponto de contato, uma ambientação, né, talvez da maneira adequada. E aí, como é que eu consigo fazer isso para médias e pequenas empresas? Esse é o ponto, né, de entender quais são os pontos de contato, quais são as questões que são necessárias e adequadas para aquela marca se diferenciar. E aí eu acho que o branding ajuda nisso, né? Ter essa coesão, ter essa consistência e a clareza, coerência, né? A clareza em relação àquela marca. Para aí sim eu entender por que o meu cliente vem aqui e não vai no meu concorrente. Ou por que ele vai no meu concorrente e não vem aqui. Onde é que está esse ponto, né? Qual que é a minha relação? E uma coisa que eu acho que é interessante colocar aqui também dentro dessa sua pergunta é em relação ao legado, né? Muitas vezes se acredita que branding é ruptura, né? Eu vou botar tudo que eu já vivi aqui para trás e vou fazer um novo momento e pronto. Não é isso, né? O branding, eu acho que tem essa capacidade, inclusive, de entender o legado da marca. A gente trabalha muito, por exemplo, com sucessão familiar, com, né, os filhos dando um novo momento, um novo marco para aquela marca que os pais fundaram. Mas esse legado precisa ser considerado e precisa ter uma visão de futuro, né? Porque aí nessa visão de futuro a gente consegue se adequar ao mercado, ao contexto atual dessa marca. E isso também é diferenciação, né? A sua história, tudo que te trouxe até aqui também é um ponto muito importante para ser levado em consideração na hora de você se posicionar em relação ao mercado. A sua origem, né? Exato. A origem e a originalidade. Porque ela é muito única. Ela é única, né? Ela é única. Nem todos partem do mesmo ponto de partida, né? Então acho que é importante. A história conta, né? E traz valor também para a marca. Exatamente. Eu complementaria, o Michael trouxe um ponto fundamental. Tudo é commodity, basicamente. Uhum. E como tudo é commodity, a tendência normal das empresas em diferenciação é investir, muitas vezes, em produto. Investir no, né, o Unilever, o sabão que limpa mais branco. Exatamente. E chega num ponto em que esse discurso
ele não sustenta mais, né? Não sustenta do ponto de vista financeiro, né? de valor, até de venda de um produto. Então, a marca, ela entra nesse momento entendendo o que de fato eu tenho de muito bom, o que eu tenho de força. Eu limpo branco, ok, que legal, mas o que mais? Em cima disso, o que as pessoas estão de fato buscando? Estão buscando o que limpa mais branco, ou que estraga menos a roupa, por exemplo, ou que traz mais longevidade, ou que entra numa estética de campo afetivo, como a Omo também fez. Sim. E nesse intervalo, entre aquilo que as pessoas querem, esperam, e que não tem ninguém fazendo, e aquilo que eu consigo fazer, é onde se encontra a oportunidade de ser de fato diferente. E se desdobrar essa oportunidade nos vários pontos de contato, como o Michael realmente falou. E, no fundo, o principal ponto de diferenciação, para mim, sempre vai ser essa história que você tem e o quão verdadeiro, fiel você é com essa história, né? E como ela te ajuda a mudar uma visão de futuro que muitas vezes não está clara para dentro da empresa, pode estar na cabeça de um fundador, mas não está clara dentro da empresa, e esse cascateamento dessa visão de futuro vai se transformando num diferencial vivo todos os dias, à medida que ele é colocado em prática. Perfeito. Branding para nós é uma estratégia de negócio, de fato, né? Então a gente tem percebido um movimento, principalmente aí de um tempo para cá, principalmente das fintechs que têm crescido. Então a gente imaginava, por exemplo, há um tempo atrás, a gente tinha 5 bancos que eram os maiores bancos, né? E eles eram a máxima. De repente surge uma marca que tem um cartão roxo com um nome diferente e conquista uma outra parcela do mercado. E esses bancos tradicionais se sentem ameaçados com isso. E muitos deles procuraram as empresas de comunicação e de branding para tentar reaver a sua estratégia para se manter vivo e relevante dentro de um mercado. Meio que uma onda de desespero, né? Por exemplo, eu posso citar aqui o Itaú como case que teve um rebranding recentemente, importante, uma instituição aí com mais de 100 anos, né, de mercado, e que entra muito nessa questão que o Mike falou. Muitas vezes, fazer um rebrand ou desenhar uma nova estratégia de marca não é ignorar o legado que foi construído, mas se readaptar a esse contexto de mercado. Dentro disso, Ciro, o que você avalia quando acontece esse fato? Esse cliente chega nessa onda de desespero, ele sente que ele está desatualizado do mercado, que ele tem perdido participação de mercado por marcas que já estão se atualizando. Qual que é o ponto de partida de diagnóstico que você traz de panorama para esse cliente, né? Porque muitas vezes ele acredita o seguinte: não, vamos destruir tudo aqui, vamos construir algo do zero. Ou a gente precisa entrar nessa onda, porque se a gente não surfar essa onda, a gente não vai se adequar ao contexto de mercado. Não, a gente precisa abraçar essa causa porque todo mundo está falando, e se a gente não abraça essa causa, a gente vai se tornar uma marca obsoleta, né? Como que você traz esse diagnóstico, esse ponto de partida? Como que você coloca esse cliente no divã e diz: calma aí, cara, vamos conversar, vamos entender um pouco mais sobre isso? Kleber, o que eu vejo desse mundo hoje, quando você fala em marca, é que de fato as coisas sejam ondas, né? Ou você surfa essa onda ou você é engolido por elas. Certo. E exatamente. E o que tem acontecido quando você cita esses movimentos do Nubank frente a um Itaú, é que normalmente as empresas sabem o que estão acontecendo, mas elas ignoram. Elas acham que são muito fortes. De repente, esse mercado começou a ser transformado. E você toma iniciativas erradas, né? Falou sobre o Nubank Itaú, mas teve o Bradesco querendo ser inovador, lançando um banco novo, o Next, lá em 2017, 2018. Mas a cultura é muito diferente, a velocidade é diferente. Então você cria uma roupagem para funcionar dentro de um mesmo sistema. Então esse é um primeiro diagnóstico que nós sempre fazemos. Peraí, o quanto você está disposto a evoluir? Qual é a sua real capacidade para essa evolução? Eu sou muito inovador, mas eu sou muito tradicional. Opa, peraí, você tem que escolher algum desses lados. E muitas vezes as pessoas entendem que para ser diferente, para dar um próximo passo, precisa de fato dessa ruptura. Eu não posso deixar de ser quem eu sou do dia para a noite. E esse é um primeiro ponto também para se pensar. Assim, as coisas acontecem no longo prazo, né? Você não se tornou professor e empresário do dia para a noite. É uma construção. As marcas funcionam dessa forma também. Então, o primeiro diagnóstico é, de fato, entender quem você é.
nessa esquizofrenia de mundo que nós estamos vivendo, quem você enquanto empresa é. E as pessoas que trabalham com você, como elas enxergam aquilo que você acredita que seja. Como os seus clientes enxergam. Como os clientes dos seus clientes enxergam. Então, esse primeiro ponto de fato, olhar para dentro é a partida para entender desenho de futuro. Ter essa autoanálise, né? Ter essa autoanálise. E esse autoconhecimento também. Exatamente. E é comum, né? Vocês já devem ter passado pela situação de algum cliente falar sobre a Apple, né? Porra, por exemplo, a Apple, nós temos uma frente de arquitetura no escritório, então acontece muitas vezes, eu quero ser inovador, tipo o escritório do Google, mas eu não tenho orçamento para isso. Cara, então você não vai ser o Google. E não é uma questão de orçamento, é questão de como você está canalizando as suas decisões. Porque muitas vezes, e eu vou dizer que 99% das vezes são assim, um cliente ele coloca 1 milhão, 2 milhões em propaganda, mas ele não investe 500 mil para fazer todo um processo que vai transformar a empresa dele. Ele investe 200 mil numa fachada, mas ele não investe, né, 1/10 disso, eventualmente, para pensar em coisas diferentes. Então, ter um diagnóstico muito claro, uma noção de quem você é enquanto cultura, acho que vai entender para todo mundo ali, vai direcionar para todo mundo o quando você consegue dar um próximo passo. Perfeito. Eu não tenho muito o que adicionar e complementar ao Círio, porque eu acho que é exatamente isso, assim, você precisa olhar para dentro, entender a sua história, entender as pessoas que fazem essa marca e entender o seu cliente, né, assim, e o mercado, o contexto que você está inserido. Aí, nesse ponto, talvez eu faça só um contraponto, porque até é um olhar também muito interessante e que me traz muito o meu mestrado em Portugal, que é sobre branding cultural, né? Porque você falou sobre as ondas, né? Sim. E essa capacidade das marcas de surfarem um pouco dessas ondas, entendendo que os contextos são completamente diferentes, né? Então, o Itaú, de 100 anos, né? Ele está num contexto hoje de mercado e de cultura, né? Cultural, de comportamento e tudo mais, totalmente diferente. E há um desafio, né, das marcas conectarem com esses tempos de hoje, que para mim é um grande desafio, porque a gente entende muito a construção de marca muito de dentro para fora, né? Ou seja, fazendo essa autoanálise, mas existe também um olhar para branding construindo marca de fora para dentro, né? O que tribos e comunidades estão querendo e buscando. E você, como marca, como pode contribuir para que essas tribos e comunidades consigam se afirmar, ou se reafirmar, né, a sua identidade. Como marcas podem entrar nesse contexto, ajudando e contribuindo para isso. Então, é um desafio, porque aí você tem que ter duas direções, né, e talvez sobrepor isso e entendendo, eu acho que parte disso, né, entender quem é essa marca, né, como ela se posiciona, qual é o comportamento dela, qual a personalidade dela, mas a partir daí entendendo esses contextos culturais, que também são muito ricos, né, e muito diversos. Como que eu posso contribuir e formar, né, um patamar de clientes, de comunidade, a partir do meu produto, do meu serviço? É um desafio. Mas eu acho que ajuda, talvez, até tem alguns conceitos de, dentro das organizações, dentro de nível de C-level, você ter alguém que olhe para a cultura e traga informações. E aí a tecnologia, por exemplo, é muito, né, expressiva a necessidade disso. Como você traz essas necessidades de público, de comportamento, para dentro da empresa, para que a marca consiga entrar e contribuir em relação a isso. Perfeito. E esse movimento, né, que de dentro para fora, de fora para dentro, ele é um movimento que precisa ser olhado com bastante cautela e cuidado. Sim. Justamente para que a gente não possa incorporar, às vezes, apenas um movimento que não tem a ver com a marca. Exatamente. Então, a marca ela tem que realmente ter uma relevância, tem que ter uma narrativa que ela consiga sustentar. De fato, não, eu consigo, eu assumo essa bronca e vamos embora, né? E quando a gente olha o nosso mercado local, né? Para quem está nos assistindo, nós estamos falando de Goiânia, todos os empresários aqui têm sede empresas aqui em Goiânia, de um mercado que, teoricamente, é muito novo, né? Quando se fala de branding ainda, né, Ciro? A gente tem, por exemplo, em São Paulo, um mercado muitas vezes um pouco mais amadurecido, né? Por exemplo, a antiga Os Design é uma empresa de quase 40 anos, Tátil Design, empresas que já têm um tempo de mercado, né? Então a gente percebe esse movimento.
E dentro disso, a gente tem uma característica hoje no nosso estado que antigamente a gente percebia muito o movimento de empresários goianos que adquiriam franquias de fora. E a gente tem percebido um surgimento de franquias goianas que têm sido adquiridas por mercados lá fora. Exemplo, a Milk Moo, também como a Fast Escova, né? Quando nós percebemos essas características de negócio, principalmente quem quer criar uma marca para ser franqueada, o Ciro que também trabalha com os sistemas de franquia, qual seria o conselho? O empresário que deseja construir uma marca para que outras pessoas apostem nessa ideia e que essa marca seja franqueada. O Marco também tem um case dentro desse cenário, né? Como que vocês percebem isso, né? Como que essa percepção de brand no mercado de franchise, porque quem franquia, ele precisa gerar valor para o franqueado e também os clientes que vão comprar aquele tipo de produto, né? Então, são duas percepções de valores, né? Eu acho que esse mercado de franquia, ele está passando por uma grande transformação, porque antigamente se entendia, pelo menos do meu ponto de vista, que eu poderia comprar uma franquia e nem precisar trabalhar ali dentro, ela rodaria por conta própria, exatamente. E as franqueadoras estavam muito mais preocupadas em vender franquias do que necessariamente fazer o franqueado operar bem a operação, ter lucratividade. Então, esse cenário fez com que esse mercado entrasse bastante em questionamento, né, em xeque. A dica que eu daria, se você vai entrar no mercado de franquia, é de fato pensar em construir marca. A ideia de negócio, ela muito provavelmente já existe ali, ou você vai ter uma sorte muito grande de pensar em uma maneira diferente de entregar a mesma coisa, e isso vai te dar uma vantagem competitiva que vai trazer valor, mas muito rapidamente alguém vai replicar esse seu modelo. O franqueado, ele está comprando marca. A primeira coisa, ele compra marca do ponto de vista de não precisar investir tanto comparado a ele criar um negócio próprio. Ele não precisar investir tanto em processo, porque ele já vai ter isso pronto. Ele não precisar investir em produção de embalagens, porque ele vai ter isso pronto. Então, acho que esse criar uma cultura, né? Criar uma cultura, que é uma parte difícil, né, de franquia. Você conseguir replicar a sua cultura para outros locais, né? Então, é isso. Marca passa por esses pontos. É entender a cultura de uma empresa e como eu posso replicar, a estratégia de um negócio, é entender a experiência que eu vou projetar, é entender também como a minha lógica de informações e tecnologias que eu tenho ali dentro conseguem facilitar esse ecossistema. Mas que eu vejo muita gente criando negócio e pela capacidade de escala fala, isso aqui é muito franqueável e vou investir. Agora, eles esperam vender uma franquia por 100 mil, mas não querem investir o mesmo valor, por exemplo, para criar a própria concepção. Sim. Interessantíssimo sua fala, Ciro, porque eu já recebi alguns clientes, enfim, né? Já tive algumas conversas nesse sentido, assim, eu quero montar um negócio e esse negócio vai ser uma franquia. Eu falei, mas calma, pera. Primeiro você tem que ter um negócio, né? Primeiro você tem que ter um modelo replicável. Por que ele vai ser uma franquia? Por que ele vai ser uma franquia? Então, assim, primeiro você tem que pensar nisso funcionando. A partir daí, se você tem um bom modelo, se tem um bom produto, se tem uma boa marca, aí você vai conseguir replicar isso, porque é isso que vai ser comprado, né? É esse valor que você vai vender como marca para ser franqueado. Então, acho que é isso, assim, você tem que pensar no modelo, você tem que pensar na marca, na força disso, a partir do momento que aí eu tenho isso estruturado, eu falo, pô, isso aqui eu vou vender, e aí, a partir daí, o meu franqueado vai conseguir ter um ganho, né? Porque aí eu não tenho esse investimento inicial em marca, em branding, eu já tenho algo estruturado, e aí eu coloco isso para andar, para acontecer. E eu acho muito bacana esse movimento local, né? Eu acho que isso reflete muito o olhar do empresariado, de uma forma geral, para esses movimentos, comportamentos regionais, né? Sim. Eu acho que o Brasil, assim, tem cada vez mais se descoberto em relação a vários Brasis, né? Não é só Rio e São Paulo. Sim. Né? A gente fala de os mercados mais maduros e tudo mais, legal, mas assim, coisa que funciona em São Paulo talvez não funcione aqui. E talvez coisa que funcione aqui vai funcionar no Nordeste, no Norte, até no Sul. Então, acho que isso é interessante, essa troca, né? de percepções de modelo, que nem também... E eu acho que essa é uma dificuldade de adaptar a franquia, né? O que funciona aqui, será que vai funcionar lá na Bahia? Né? Será que vai funcionar no Rio Grande do Sul da mesma forma? Esse é um olhar para a sociedade, para comportamento,
que é muito interessante para você ter antes de você construir essa marca. Porque se você realmente tem essa necessidade de ampliação a nível nacional, ainda mais no Brasil, né, que tem culturas tão diferentes, como que você consegue replicar isso de uma maneira interessante e potente, né? Então, é o desafio, eu acho, de você criar ou franquear essa marca. Mas é interessante demais ver você começar um negócio já entendendo que ele tem esse potencial, né? Isso é muito legal, já começa certo. E acrescentaria esse movimento de Goiânia. Goiânia, para muitas praças, é um mercado que é alvo, né? Um mercado de teste. E eu realmente acho que começar um negócio aqui, conseguir fazer um negócio crescer aqui, tem desafios muito maiores do que em São Paulo, por exemplo, né? E o empreendedor que consegue sobreviver a esse contexto, né, Ciro, tem uma grande propensão de sucesso, né? Mas não é todo negócio que é franqueável, de fato. O cara que vai falar assim, olha, eu vou abrir uma franquia de pizzaria de piqui. Nem todo mundo gosta, né? Não vai funcionar. Né? Então, assim, é perceber essa percepção, né? De fato, mas ter dados, né? Acho que os dados, eles são o nosso embasamento para definir as estratégias que aquela marca vai ter, né? Não dá para trabalhar simplesmente no feeling. Porque o empresário, ele chega muitas vezes na mesa para falar com a gente com uma série de certezas. Não, isso vai dar certo, isso é muito bom. E ele defende o negócio dele. Isso é louvável. Ele tem que defender, ele tem que acreditar na ideia. Mas é o nosso papel colocar ele para se situar. Olha, existe esse cenário, existe esse caminho. E dentro disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram projetos que vocês não acreditaram? Do tipo, essa é uma ideia, o cliente tem um orçamento, mas eu não acredito nesse projeto. Não. Quando chega esse tipo de situação, normalmente a gente conversa bastante para tirar da cabeça ou mudar de ideia. Já tive... fazer uma mudança no meio do caminho. Fazer uma mudança no meio... Até antes de começar mesmo, sim. sabe? Porque isso que você colocou é importante. O feeling de um empresário, ele é muito importante. Sim. E ele vai te levar até determinado lugar. Chega a esse lugar, você precisa ter opiniões diferentes, né? Pontos de vista diferentes. Então, quando existe uma certeza demais, por exemplo, de um cliente potencial que nos traz um negócio que para nós não faz sentido, nós vamos discutir bastante para mostrar que não faz sentido. Então, já tive uma situação em que um cliente me trouxe um negócio desse, eu falei, olha, impossível dessa maneira, mas se você eventualmente fizesse dessa forma, poderia funcionar. Talvez dessa forma de fazer, né? Exato. Dessa forma, muitas vezes, olha, desiste disso e entra em conjunto com essa empresa aqui, faz essa proposta e a gente teve casos de fusão, assim, mas... Perfeito. Tem mercados que são muito pequenos, né? E para Goiânia, você ter 2 players grandes, nesse sentido, era complicado. Eu acho que eu já tive não clientes, né? Que eu não acreditava. Que aí no final da discussão, eu falei, então realmente não vou fazer branding, não. Vou fazer outra coisa. Mas eu acho que é isso. Assim, eu acho que o projeto, né, de branding, o processo, ele é muito maturar a ideia, né? Por isso que eu falo muito assim da necessidade do tempo, né? Não dá para fazer do dia para a noite, assim, você tem que amadurecer as questões. E como o Ciro falou, às vezes o cliente sai das primeiras reuniões com muito mais dúvidas do que certezas, né? Porque a gente tem que colocar esse contraponto. Por isso que é tão difícil, por exemplo, e isso eu não acredito, de fazer processos de branding interno, né? Não, a gente vai fazer aqui no nosso departamento de marketing. Cara, não funciona, porque eu acho que você precisa de um olhar externo. Você tem uma visão viciada, né? Você tem uma visão, pelo menos, enviesada. E enviesada, né? Também, né? Então, assim, você precisa ter um processo de amadurecimento. É importante ter esse olhar externo, alguém que contrapõe algumas das suas questões. Eu falo sempre que há questões administrativas, que é o cliente que tem o poder e só ele vai decidir. Eu posso falar de cenários possíveis, né? Olha, se você for por aqui, talvez você consiga isso, mas talvez você não tenha aquilo. Se você for por aqui, são outros pontos que vão ser considerados. Mas é importante entender que esse contraponto precisa existir no processo de branding, né? E para isso a gente precisa de um certo tempo de amadurecimento, de conversa, de entender. Por exemplo, muitas vezes o cliente chega falando, não, eu só preciso comunicar, eu só preciso organizar aqui para comunicar. E você vai falar com a equipe, com as lideranças, com o operacional, e você tem uma visão totalmente diferente do que o líder, o gestor tem. E aí você fala, cara, não é assim, você precisa... Já tive uma situação onde
o cliente queria inovar, queria fazer todo um trabalho de digitalização, trazer aplicativo. E quando a gente foi conversar com os líderes, eles não eram assim, eles não tinham essa capacidade de conseguir digitalizar o processo interno. Então, assim, opa, peraí, você até pode, mas daqui a um tempo vai ser um processo. Né? Você vai ter que ter umas escadinhas aí para cumprir até chegar nesse momento. Então, você vai ter que trabalhar a sua equipe, trabalhar a sua cultura interna para aí sim você conseguir ter esse posicionamento mais inovador, enfim, mais tecnológico. Então, eu acho que esse é o processo. Né? Então, é importante também, eu falo muito isso, tem que chegar de coração aberto, né? Se você chega com muita certeza e não abre mão delas, provavelmente, ou no final, você vai engavetar esse processo, esse projeto de branding, que é péssimo, né? Que você vai fazer um investimento alto, né? Consideravelmente alto, e você não vai utilizá-lo da maneira correta, ou você não vai concordar com ele, enfim, vai ter ruído aí nesse processo. Então, é importante aproveitar esse momento para discutir, para justamente ter esses contrapontos e amadurecer a estratégia da marca. Ô, Kleber, eu acho que para quem vai começar nessa área ou está à frente de uma área comercial em projeto de branding, é importante você falar não, né? E muitas vezes ter essa coragem. Falar, olha, isso aqui eu não acredito. Porque você vai viver tudo pela sua reputação. Não é fácil, né? Mas... Não é fácil. Não é fácil, mas é um alívio, né? Exato. É importante falar, olha, eu talvez não seja a melhor empresa para fazer isso para você, ou eu não acredito nesse negócio, então é melhor eu não entrar, né? Vale a pena conversar com outras pessoas, porque o profissional e uma empresa, falando sobre marca, vive da sua reputação. Né? E a sua reputação, ela é construída por meio dos cases que você vai fazendo, pelo que as pessoas vão falar de você, de como foi o trabalho com você. Então acho que isso é um ponto importante demais. É ter essa clareza, né? Até ter a sua clareza de posicionamento profissional, naquilo que você acredita, claro. Né? De dizer sim, de dizer não, e ter esse filtro muito claro, né? Um desafio que as consultorias de branding têm é justamente de tornar tangível a estratégia que é desenhada. E aí vem um desafio que é justamente o que o Michael colocou como ponto de como não engavetar um projeto de branding. Recentemente eu estava em Santa Rita do Sapucaí conversando com um colega lá no Hacktal, que é um evento de inovação que acontece todos os anos. Recomendo muito, se vocês não forem irem, que é perfeito. E lá ele estava conversando que eles recentemente tinham contratado uma consultoria de branding. Ele é um profissional de branding, mas ele estava no papel de CMO, né, da empresa, e que o projeto foi engavetado, justamente por não ter braço para executar aquilo que foi traçado, né? E como vocês enxergam esse desafio? O que acontece, ou seja, o branding depois do branding, como colocar de fato a estratégia para acontecer, para rodar, e como que a gente vai medir isso lá na frente, esses resultados? É, legal. Eu tenho uma fala no final assim, do projeto, quando a gente entrega o Brand Book, né? Enfim, entrega todos os elementos da marca ali, que é o trabalho começa agora. Né? Uhum. Então, assim, a gente está ali alguns meses junto com o cliente, mas eu deixo bem claro que assim, o branding como estratégia, né, até o momento de você entregar um novo posicionamento, uma nova marca, uma identidade visual, que seja, ele é ferramental, é a ferramenta para que você ative aquilo, implemente aquilo. Né? Então, o trabalho realmente começa a partir desse momento que você tem isso tudo na mão e fala, cara, agora eu preciso colocar isso aqui, né, para funcionar. Na prática. Não é à toa que nesses últimos anos a gente tem desenvolvido muito um serviço dentro da Remix, que é a ativação, né, a ativação da marca, porque não adianta entregar uma marca muito bacana, com uma estratégia muito bem desenhada para o cliente, e ele fala, cara, e agora, o que eu faço? Principalmente porque a gente atua muito num nível de média e pequena empresa. Então, muitas vezes, o cliente não tem departamento de marketing, ele não tem um profissional que seja de marketing lá dentro, né? Então, é um grande desafio você conseguir ter tantas ferramentas importantes, estratégicas, muitas vezes subjetivas, né? Às vezes a questão ali é muito de interpretar e entender como você aplica, implementa isso, mas eu não tenho braço, né? E aí como é que... E a gente, inclusive, tem essa preocupação quando a gente pensa a entrega assim, final. Esse cliente tem braço? Como é que a gente vai ser esse sistema de identidade? Como é que vai ser esse universo verbal? Será que ele consegue desenvolver isso? Como é que ele vai replicar isso? Como é que ele vai replicar? Ele vai levar isso para uma agência? Vai fazer isso internamente? Vai ser só ele que vai fazer isso? É importante pensar isso na entrega final, né? Porque uma coisa é você entregar uma marca para uma grande empresa que tem um grande departamento de marketing, consegue fazer isso, ter tração e a coisa ser sentida lá na ponta. Outra coisa é você entregar isso para um profissional que
muitas vezes tem um estagiário de marketing ali só para dar um suporte. Então, como essa marca vai ser implementada é muito importante. Agora, é isso, acho que tem que saber desde o início que branding não é só o logo bonito, né? Assim, não é só ter uma identidade bacana. Isso precisa ser ativado, precisa ser implementado. Essa comunicação, né, é muito mais ampla hoje a nível de redes sociais, por exemplo, que sempre é uma demanda, né? Como que eu levo esse universo verbal, como é que eu aplico meu tom de voz em redes sociais? É um desafio, né? Um desafio onde a gente tem diferentes tecnologias, uma atividade muito grande, e aí eu não quero entrar na moda, né? Assim, não quero fazer só a trending, mas assim, o que eu tenho que fazer? O que funciona para a minha marca? Esse é um desafio que é interessante e importante ser pensado durante o projeto de branding, para que no final esse cliente consiga ativar. Perfeito. Mas é um desafio que você colocou um ponto do seu amigo ele ser um CMO, né, da empresa. E essa é uma provocação que nós também fazemos. O papel de construir marca não é do marketing. O CMO, ele talvez, mas não necessariamente vai encabeçar um projeto, mas marca nasce realmente da visão de negócio, né, da estratégia do negócio. Então, a comunicação vai ser um canalzinho disso. A cultura é um outro canal, né? RH é extremamente importante no processo. Comercial, se não passar essa mensagem. Os processos. Exatamente. A qualidade do produto, do serviço. Isso. E aí, o que nós fazemos é deixar claro que não é uma marquinha, não é uma logo, Sim. e que isso vai impactando os processos ao longo do próprio projeto. Então, numa fase de diagnóstico, esse board que está ali, esse grupo de trabalho, ele começa a entender que talvez, se ele ajustar a forma como um atendimento é feito, ele consegue um resultado melhor. Se ele ajustar uma palavra da forma como ela é utilizada, eventualmente reduz CAC. Se melhorar uma experiência de serviço, aumenta a LTV. E aí isso vai fazendo com que o projeto de marca ele seja um movimento lá dentro de uma empresa e não as iniciativas de implantação, que são muito importantes, porque elas são marcos, né? São evidências físicas ali. Mas o processo de transformação ele vai acontecendo ao longo do caminho. O interessante, uma vez a gente teve um case de um cliente que ele chegou até nós, ele disse, Kleber, a gente precisa mudar o nome da marca, nós precisamos mudar a identidade, porque a nossa marca está sendo mal vista no mercado, uma série de detratores, etc. E ele já veio com essa decisão pronta, né? E aí, a gente foi fazer uma pesquisa do que era, de fato, essa detratação da marca, né? Basicamente, as pessoas estavam reclamando do processo de logística da empresa. Ou seja, os vendedores vendiam o produto, mas a logística não estava entregando aquilo que foi prometido. Esse foi um ponto. Então, teoricamente, não é comunicação de marca, às vezes é processos. E aí a gente foi fazer um diagnóstico e aconteceu que tinha um colaborador especificamente, que era o de logística, que ele estava insatisfeito com a empresa, né, uma série de fatores que aconteceu, e ele atrasava os processos. Os pedidos chegavam e as vendas, né, ele atrasava os pedidos e os clientes começaram a reclamar da marca. Então o problema não estava em si no nome, na identidade, no Instagram e etc., ou até mesmo na qualidade do produto, estava em um processo, né? Então essa capacidade do estrategista de marca, da consultoria de branding e de diagnosticar, não, você não precisa de um site, você não precisa de uma logo, você precisa adaptar o seu posicionamento e entregar aquilo de fato que você promete, né? E esse é um olhar também estratégico do cliente. Isso também te gera uma confiança do cliente, ou seja, de ter aquela característica, e aí entrando um pouco mais no contexto de vendas, de você fazer um diagnóstico com aquele cliente. Porque muitas vezes ele vem com a decisão e você pode utilizar estratégias convincentes que ele vai acreditar, não, realmente é essa solução que eu preciso. Mas eu sempre gosto de jogar o jogo da transparência, dizer, olha, a sua marca é muito boa, você tem uma identidade, você tem uma história, você tem um legado que está aqui, a gente precisa fazer um diagnóstico e readequar isso, né, para que essa marca realmente seja relevante. Por exemplo, e quando a gente observa o case das Havaianas, que é uma marca que está aí há anos no mercado, e a gente percebe que, principalmente no sentido de logotipo, é o mesmo, mas eles mudaram a narrativa de marca, mudaram as associações para que eles pudessem gerar uma construção de valor. Então houve ali, de fato, uma consultoria que olhou para dentro, olhou para o mercado, olhou para a visão interna e externa, analisou e diz, a solução é por esse caminho, né? Essa é a estratégia que deve ser conduzida
para a marca, né? Então, esse olhar de transparência, de orientar o cliente no contexto de estratégia, faz toda a diferença e também te dá credibilidade. Porque muitas vezes você desenvolve um projeto e o cliente também não tem a capacidade de implantar, lá na frente ele vai dizer, não, eu contratei um projeto, mas não fez sentido para mim. E ele acaba falando mal de você, justamente porque ele fez um investimento que não fez nenhum sentido para ele, né? De fato, né? E dentro dessa característica de construção de marca, no processo de ter uma consultoria, vocês como empreendedores, como empresários que trabalham no contexto de brand, né? E agora eu vou fazer meio que um papel do advogado do diabo, né? Começando aqui pelo Maicon, né? Manda, Kleber. Agências de publicidade pode fazer brand? Ih, agora você me pegou, hein? Pô, hein? Cara, assim, como eu falei da minha história, Kleber, assim, o que eu acredito? Eu acho que o trabalho de branding, ele precisa dessa maturação, né? Desse tempo. Muitas vezes a agência de publicidade, ela funciona em outro ritmo. Eu falo que são ritmos diferentes, assim, o ritmo do branding e o ritmo da publicidade. Porque tem características muito específicas, né? Eu acho que uma agência de publicidade pode fazer branding se ela aplicar um processo de branding dentro da agência. Eu vejo isso em alguns casos, quando existem equipes, inclusive isoladas, né? São frentes, são unidades de negócio, departamentos de negócio. Eu acho que aí sim é preciso. Eu acho que a agência vem de um lugar assim que tudo era resolvido dentro da agência. Né? Eu defendo, eu sou muito contrário a isso. Assim. Arquitetura, a fachada da empresa, a agência faz. A sinalização interna, a agência faz. Não é papel do publicitário fazer isso. Né? Não tem que fazer isso. Agora, existe um mercado todo que demanda a agência. Né? Chega, não, faz aí minha fachada. Não, aplica a marca ali, põe essa cor aqui. Então, assim, precisa, e eu acho que um mercado mais amadurecido é esse mercado. É o mercado que consegue entender que existem papéis diferentes, agentes diferentes dentro dessa construção e gestão da marca, que são importantes. Então, uma consultoria, um escritório de branding, ele vai fazer a marca, ele pode até ativar a marca, enfim, mas eu quero fazer uma comunicação, eu quero fazer uma campanha. Aí vem a agente de publicidade, aí entra ela, né? Eu quero fazer uma ambientação, né? Então eu vou para o escritório de arquitetura, ou senão eu vou lá na Enredo, que já faz a marca, já faz a arquitetura, mas entende que são tem um processo de negócio, ali, né? Não é tudo junto e misturado. Então, acho que precisa separar esses agentes, né, do processo para que a gente tenha mais clareza, ser mais específico, mais especialista nesse aspecto, porque aí, então, respondendo claramente, eu acho que só pode fazer se tiver esse olhar. Né? A gente faz, por exemplo, no meu caso, né, que tenho a Remix, sou sócio da Crispim, a gente faz muito isso porque você está nesses dois então, e eu venho da publicidade, né, trabalhei durante muito tempo como publicitário, como diretor de arte. Então, assim, eu entendo que dá para ter essa coexistência, dá para ter essa relação, mas desde que cada um entenda o seu papel, né? Com o seu olhar, o técnico específico, e isso sendo complementar, perfeito, acho que funciona bem. Perfeito. Eu acho que tem muito dessa maturidade de mercado que o Maicon colocou. Mercados como o de São Paulo, você muitas vezes vai ter uma empresa para fazer só pesquisa, outra para fazer o planejamento, outra para fazer identidade, daí você vai levar isso para a agência. Então essa maturidade ela faz com que as empresas tenham resultados muito melhores. A questão da agência aqui é quase responder assim, o cirurgião geral pode fazer cirurgia de joelho? Pode, tá? Ele vai ter seu know-how. Agora, ele vai ser a melhor pessoa para isso? Depende do que você quer, depende do seu recurso, depende da sua disposição, depende do seu timing, mas realmente são negócios completamente diferentes. Eu nunca passei por agência de publicidade trabalhando, mas convivi com várias e trabalhando em conjunto. E são ritmos diferentes. A própria compreensão que a agência tem sobre a marca, ela muitas vezes está atrelada ainda ao aspecto visual. O processo de contratar, e o Maicon deve passar bastante por isso, que na verdade com certeza passa, o processo de contratar alguém que é designer ou diretor de arte e trabalhou em agência para trabalhar em uma consultoria de branding é muito diferente. É muito doloroso, né? Uhum. Porque numa consultoria você precisa realmente parar para pensar e entregar o melhor caminho dentre vários possíveis. Então, numa agência você tem ali aquele timing do briefing,
para trocar ideia, sair com esse insight e falar, olha, é isso, eu já tenho as respostas. E a consultoria, ela é orientada a fazer perguntas. Exatamente. É muito diferente. E eu falo até que, assim, briefing com pouco texto, né, com pouco conteúdo é ruim, mas com muito também é difícil. Então, você pega uma estratégia de marca, né, e entrega para um diretor de arte dentro de uma agência de publicidade e fala, cara, a gente tem que tangibilizar uma identidade a partir dessa estratégia. Na maioria dos casos, buga, né? Assim, você fala, pô, é muita informação, como é que eu vou concatenar isso aqui tudo? Então, essa é uma dificuldade mesmo, porque são perfis, olhares, perspectivas diferentes, ritmos diferentes, e aí essa é a dificuldade. E quando esse caminho já vem pronto, né, ele vai tangibilizar de acordo com aquilo que já está definido, né? Porque isso já foi construído, já foi validado, já foi provado, né? Mas tem essa dificuldade de interpretar, né? Muitas vezes ele tem essa dificuldade de interpretar e acaba criando alguma coisa nova ali e fala, tá bom, é isso aqui. E é o papel da consultoria de branding, né? Ser a polícia do branding, de fato, né? De olhar, não, isso aqui não está conforme foi planejado, a gente direcionou essa estratégia e a comunicação não está realmente comunicando aquilo que foi trabalhado, né? Então, esse papel, por isso que o branding ele tem que ser compreendido em todas as instâncias da empresa. É um canal que precisa ser muito validado, não está relacionado apenas ao departamento de marketing, ao departamento comercial, como o Ciro diz, é uma integração que ela realmente é construída para que aquela marca gere valor. Porque você ativa a marca na comunicação, investe uma grana em tráfego pago, em mídia social para atrair aquele cliente, e aí a experiência daquele cliente dentro da loja, da empresa, não é legal. Uma vez eu estava numa época meio revoltada da vida, eu trabalhava numa agência de publicidade. Aí o cliente chegou, poxa, mas vocês trazem tanto lead, mas não tem resultado e tal. E aí eu falei para eles, olha, vocês não têm resultado porque vocês prometem e não entregam. É isso. Os clientes chegam até lá, mas a experiência é tão ruim, a vendedora está de cara virada, o atendimento é péssimo. Então, se não há o 360, se não há esse ciclo completo, né, a experiência não vai ser interessante, né? Pegando esse gancho do que nós estamos falando, então, dessa característica de agências, o que vocês acreditam, o que vocês pensam, né, na verdade, sobre esse modelo, né? Então, a gente tem percebido que algumas consultorias maiores no Brasil têm se tornado agência 360. Então, pensando tanto em estratégia de branding e também no modelo de comunicação. O que vocês acham desse modelo? Eu tenho duas respostas para isso. Primeiro, que seria um cenário muito ideal, conseguir executar, trazer essa mentalidade de marca para dentro de uma agência, né? Esse é um primeiro ponto. Ao mesmo tempo, eu vejo uma dificuldade muito grande de conseguir operacionalizar a visão de consultoria dentro de uma agência. E quando se fala nesse movimento, nós temos questões que são... Porque a consultoria é um pouco mais artesanal, né, Ciro? É um pouco mais técnico, estratégico, mais profundo, né? Tem essa questão de profundidade, sem dúvida, e uma questão processual de velocidade, que a chave muda. E a chave muda porque você passa a trabalhar muito com o departamento de marketing. E nem sempre o departamento de marketing da empresa tem o nível de senioridade e perspectiva do que a marca significa para o próprio negócio. Sim. E aí entram-se em discussões que não fazem a menor diferença, né, para o negócio em si. Então isso aí muda o ritmo. Nós já tentamos implantar na Enredo parte desse processo, não de se tornar uma agência, mas entrar em algumas frentes de comunicação por demanda mesmo de cliente. Depois, poxa, eu tenho isso aqui, fui para a agência, não funcionou, me ajuda, cria alguma coisa nesse aspecto. E tem uma questão da lógica financeira por trás, né? A agência, pelo processo de intermediação de mídia, gera um volume financeiro, um recurso que é completamente diferente. Então é muito interessante para uma empresa você conseguir ter esses dois Tem um volume de previsibilidade também. Esse volume. Mas eu tendo a achar que dificilmente vamos ver uma empresa fazendo esses dois papéis com uma excelência muito alta. Acho difícil. Pelo menos não vejo ninguém fazendo aqui ainda. Eu acho que é um desafio, concordo com o Ciro, assim. São ritmos diferentes, são papéis diferentes dentro do processo. Eu acho que seria ideal, né, conseguir casar essas duas frentes, esses dois perfis,
dentro de uma mesma empresa, enfim, de um processo que seja interligado, porque são muitas camadas, né? São muitas frentes. Então, é interessante que isso seja, de alguma forma, centralizado. Eu acho que existe essa perspectiva e ela é interessante. O problema é você conseguir montar equipes, né? Ter processos para que isso funcione para o cliente. Assim. Certamente existe demanda, né? Os meus clientes, muitas vezes falam, mas ninguém melhor para ativar, implementar essa marca de quem fez essa marca. Eu falo, pois mas eu não faço mídia, não faço publicidade, né? Você vai ter que ir para algum outro lugar. Porque é isso, assim, e aí financeiramente falando, ter uma estrutura de agência é outra coisa, né? Então, assim, você precisa de muito mais gente, é um mercado realmente muito maior a nível de faturamento, mas, ao mesmo tempo, é um mercado também desafiador pelo volume, pela perspectiva, braços, né? Muitos braços. São frentes também, né? Produção, mídia, criação. Todas essas frentes são importantes para você conseguir fazer uma ativação, uma campanha e ir para a rua. E aí você ter isso tudo no mesmo lugar, dentro da mesma empresa, conectado no mesmo processo, é realmente um desafio. Eu acho que seria o ideal, assim. Talvez eu acho que a Ana Couto é um exemplo interessante a nível nacional, né? Que tem feito essa... Acho que a Tati também tem esse não sei dizer, assim. Acho que a Ana Couto talvez mais. E até quando ela anunciou, né, essa junção da comunicação, acho que ela fez a aquisição de uma agência, eu me surpreendi e até quis analisar, né, como que isso se dava. Assim. É muito interessante, mas no mercado, né, ir para um patamar de marcas que comporta isso. Né? Localmente, regionalmente falando, eu acho que é mais desafiador, mais complicado, mais difícil. No mundo ideal, sim, seria interessante ter isso, mas eu acho que na prática é realmente difícil. Eu acho que cabe talvez a consultorias, escritórios que são de um porte menor, ou que não tem uma atuação nacional tão expressiva, é conseguir ter algum serviço de ativação. Porque também acho muito difícil entregar um manual de marca para o cliente e falar, agora vai lá, busca aí teu caminho. Porque realmente é um momento muito decisivo, muito importante. Você tem que estar, de alguma forma, junto com o seu cliente para ajudar ele a botar isso na rua. Né? Porque é lá que a marca está acontecendo, né? Não é no seu manual aqui ou só dentro do seu time internamente. Né? É lá na rua que ela vai acontecer. Então, você precisa, de alguma forma, dar esse suporte. Perfeito. Bom, quando a gente tem aí um investimento em marketing, em tráfego pago, a gente tem ali as métricas que nos ajudam a medir, né, o ROI, o retorno sobre o investimento. Né? Quando se trata de brand, isso é um assunto um pouco mais complexo. Né? Como medir o investimento em brand? Né? Como definir esses KPIs? Como vocês analisam, de fato, quando o cliente está ali na mesa, beleza, eu vou investir nesse projeto, quanto isso vai trazer de retorno para mim, de fato? Onde está a tangibilidade da estratégia de brand implementada? Esse é um ponto, né? Se diz muito que medir marca é difícil. Eu vejo como muito fácil se você tem um parâmetro de ponto de partida. Eu posso medir isso via faturamento, por exemplo. Eu posso medir isso via valor agregado. Como é que eu poderia ampliar a margem? Né? E o que significa se eu ampliasse a margem para esse cliente? O aumento da LTV também. Aumento da LTV. Eu posso medir pelo número de candidatura por vaga que eu recebo hoje versus eu vou receber daqui 6 meses, 1 ano. Então, acho que o papel de uma consultoria é entender o que você espera com esse negócio. Porque se você mudar a logo, você não vai mudar nada. Você vai gastar dinheiro. Você vai ter que mudar tudo. É igual cortar o cabelo e falar, e aí, fiquei mais bonito? Para quem? Para quê? Né? Agora, se você for para uma universidade, o seu aprendizado ele tá ali durante o processo. Não é o diploma que você pega no final. Não é o jaleco que te faz ser médico. É o que você aprendeu. Então, acho que é a mesma relação. Assim, qual que é o retorno de investimento que você vai ter fazendo uma faculdade? Depende de você. Depende do que você vai fazer com isso. Né? E depende do que você espera. Então, volta àquele cenário que eu comentei. Você tem clareza do que você quer? Você tem clareza do seu cenário atual? Se você tem, vamos embora. O resultado ele é uma consequência. E a maneira que nós medimos, por exemplo, é na primeira reunião perguntar o que é mensurável de sucesso para você com esse projeto. Perfeito. Muitas vezes, esse mensurável vai vir numa relação de um time mais alinhado. Como é que se mede? Vai criando métrica para isso. Mas eu vejo, sinceramente, com muita facilidade. Óbvio que isso depende do tamanho do negócio, né? Em negócios pequenos, médios é muito mais fácil. O que você está conseguir analisando, resultado né, desse cenário. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Assim, concordo 100%. Eu acho que
é entender, a gente pergunta muito nas reuniões iniciais com os nossos clientes, assim, qual é a sua visão de futuro? Assim, onde você quer chegar, né? E aí é muito caso a caso, né? Assim, eu quero estar mais atualizado, né? Eu preciso ter uma percepção de marca mais atual do que os meus concorrentes têm, do que eu tenho, né? Isso é subjetivo, né? É muito aberto isso. Como é que eu meço, né? Mas eu quero aumentar meu ticket médio, eu quero melhorar minhas vendas, eu quero expandir meu negócio, né? Então, esses são fatores que são importantes serem discutidos no início desse processo, para que depois você consiga ter esses parâmetros, esse comparativo. Então, durante muito tempo eu ouvi que branding não era mensurável, né? Assim, não dá para mensurar. Não tem ROI para branding. Acho que tem, acho que você tem que determinar quais são eles, né? Quais são eles, assim, quais são os parâmetros, né? Que eu quero analisar a partir desse projeto. Agora, acho que é importante. Na maioria das vezes, não é a curto prazo, né? É um processo, né, de construção, né? Por esse branding, né? Essa gestão de marca, que aí você vai chegar. E é muito interessante, porque muitas vezes você consegue ter já... Você faz uma reunião com o cliente, dependendo do cliente, ele já sai dali, já vai lá, já faz um movimento de equipe, vai lá na loja, muda de disposição, faz alguma coisa. Isso já vai te dar algum resultado. Mas uma construção, uma percepção um pouco mais alongada vai levar um tempo, né? Mas você pode medir, sim, e pode ter o resultado mensurado a partir disso. Bom, pensando no processo de ter uma consultoria de brand, né? Vocês como líderes, empresários que gerem um negócio, né? Como vocês veem a cultura das empresas de vocês hoje, né? Como a cultura de branding, né? Porque, assim, não é casa de... Como é que é o ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? De fato, fazer branding e manter esse time engajado, né? Uma hora que a gente tem as empresas hoje têm adquirido um modelo híbrido, um modelo presencial e um modelo também home office. Tem algumas declarações de alguns CEOs aí que odeiam veementemente o home office, acreditam que não funcionam. Como é a percepção de vocês? Primeiramente, como manter a cultura do seu time engajado, como isso acontece na Enredo, como isso acontece na Remix, né? E se funciona de fato, a gente consegue manter uma cultura nesse modelo híbrido e também no home office. Bom, esse é um tema difícil para todo mundo, né? Cultura é a grande diferenciação do que eu entendo de negócio daqui para frente. De 2020 para cá se intensificou muito essa necessidade, essa percepção. Nós temos uma série de rituais lá dentro da Enredo que nos ajudam nesse processo de não só compreensão, mas quase renovação de votos de quem nós somos, né? Então, toda segunda-feira de manhã tem um café da manhã, a gente chama de café das 9, não necessariamente um café físico, mas é uma reunião em que todo mundo está junto, nós apresentamos o que aconteceu na semana passada, resultados, o que nós esperamos para essa, então isso nos ajuda muito. Uma vez por mês nós temos uma reunião também geral para apresentar resultado de tudo que aconteceu, temos rituais, né, internos, temos alguma coisa para cada situação, então o em Halloween, o em reversário, então isso vai criando essas narrativas. Mas não é fácil, pelo menos para mim, pensar em cultura como uma empresa que trabalha entregando isso enquanto marcas, porque a expectativa que as pessoas têm de se trabalhar num lugar assim, ela é infinitamente maior do que qualquer outro lugar. Sim. Em 2022, nós contratamos uma consultoria para fazer um diagnóstico para nós desse processo de cultura. E esse era o caminho, essa expectativa, o resultado foi esse. A expectativa que as pessoas chegam é muito alta. E é muito difícil você conseguir continuar crescendo. Você sana até no primeiro momento. Mas como nós temos uma diversidade grande que precisa ter nesse tipo de trabalho, tanto de cliente quanto em pessoas, a curva de aprendizado ela é muito rápida. Chega-se num ponto em que essa curva de aprendizado rápida ela pode virar uma estagnação na visão da profissional, né? Porque você acaba formando muitas vezes essas pessoas. Esse é um desafio. Olhando para a estrutura de operacional, trabalho híbrido, remoto, hoje para nós temos algumas pessoas fora de Goiânia trabalhando, tem São Paulo, tem em Cuiabá especificamente hoje, e o restante presencial em Goiânia. Assim, nós não temos mais
a cultura de um trabalho remoto, ainda que todos os nossos processos eles são orientados para isso, e que muitas vezes a gente faz até vista grossa, assim, cada um tem, né, trabalho no dia de casa, não é esse o problema, mas... tem essa liberdade, né? Tem essa liberdade, mas é muito mais fácil você conseguir, para um momento como o nosso, acho que cada negócio vai ter isso, né, mas para curva de aprendizado que nós precisamos para esse momento, essa foi a melhor solução para nós. Perfeito. Eu acho que o desafio, assim, eu sou muito fã do trabalho remoto. Assim, eu acho que ele é muito interessante à medida que você está vivendo o seu contexto e, às vezes, ter profissionais de outros lugares. Isso eu acho que faz muito bacana. Eu acho que isso oxigena, né, um pouco a ideia de equipe, né, porque você tem contextos diferentes, diversidade ali em relação a esse ponto. Agora, o desafio é esse, né? Como que você tem times que não se encontram, né, presencialmente, que vivem realidades diferentes, terem um engajamento na sua marca, né? Eu acho que a expectativa é realmente, quando você fala de uma empresa que trabalha com marca, né, é muito maior, sem dúvida. Na Remix, a gente tem um time pequeno, né, assim, que hoje está trabalhando remotamente. Em alguns momentos, os rituais são muito importantes, né? Então, a gente tem o refresh, que é um momento de você se atualizar. Cada um do time apresenta algum tipo de panorama, né? Um trabalho, uma visita, insights, enfim. São rituais, os rituais são muito importantes para a gente ter esses momentos, mas o processo hoje está totalmente digitalizado e a gente não depende do contato físico para que a gente faça o nosso trabalho. Eu acho que isso é importante. E desde 2020, realmente, a gente conseguiu ter a implementação de processos que ajudaram nisso. Agora, muitas vezes tem o próprio cliente, né? Então, o cliente quer ir até a agência, o cliente quer ir numa reunião presencial, a gente estar também no cliente importante. Então, como que esse time, que às vezes o cara está lá longe, né, consegue entender e perceber, trazer, né, esse panorama contextual para o projeto? Visitar esse cliente, por exemplo, como é que ele faz para ir lá? Não dá para ele ir, então tem que ir alguém. Então, esses são os desafios, né? Então, acho que todos os modelos acho que têm prós e contras, tem que saber administrar e realmente a dificuldade está nisso, né? Como que o processo se dá de uma forma independente, automática, né? Mas que, ao mesmo tempo, tenha uma visão pessoal, uma visão de engajamento daquela equipe para que aquilo consiga ter sinergia, né, entre esses processos. E nesse processo até híbrido, né, em que nós temos naturalmente ter gente física e pessoas fora, você tem um desafio adicional que é como não fazer com que as pessoas que estão de fora se sintam excluídas desse processo. Então, de fato, rituais. Nós temos uma série de programas lá, tem programa de saúde mental, tem programa, enfim, tem muita coisa para tentar e manter o time engajado. Esse time engajado. Perfeito. Mais do que engajado, acho que é manter todo mundo a par, né, das coisas. Isso é difícil. Se sentindo dentro, né? Exatamente. Pertencente do processo, né? Maravilha. Ciro, como foi o processo dentro da Enredo de internacionalização de projetos, né? De como ter esse olhar de empresas de fora, como olhar para vocês como perspectiva de uma empresa para apostar justamente na estratégia, uma hora, e eu falo de internacionalização, mas de olhar também um movimento de empresas que estão em São Paulo e que procuram empresas aqui de Goiás para serem atendidas. Nós mesmos da Lima Muniz já atendemos clientes onde a gente participou de licitações, onde tinha empresas dos mais variados lugares e a gente foi escolhido, né? E como se deu esse processo, né? Esse desenho, né? Se o Marco também tiver alguma contribuição dentro disso, esse desenho, né? De trazer essa exposição da consultoria de vocês para atrair esses clientes. Bom, nós sempre, desde o princípio, 2012, nós começamos com a mentalidade de que nós precisávamos ser uma empresa percebida como uma empresa nacional. Perfeito. As nossas grandes referências, elas eram empresas realmente de escala que estavam trabalhando para clientes maiores. Então, óbvio, naquele nosso momento que nós tínhamos era uma inspiração, né, de como conseguir construir e entregar trabalhos no mesmo nível nesse aspecto.
Nesses 12 anos nós tivemos algumas experiências internacionais, nós não miramos essas experiências e também não investimos tanto nelas. Nós precisaríamos repensar muito o nosso modelo de trabalho nesse aspecto, e isso porque as empresas que contratam de fora do Brasil, falando sobre Europa, Estados Unidos, elas têm esse nível de maturidade. Sim. Entre já ter uma estratégia, eu preciso só do design. Então, a percepção era um pouquinho diferente. O que nós fizemos foi realmente entrar numa escala de competitividade nacional, e para isso o nosso processo ele foi expositivo em termos de premiações fora do Brasil, premiações locais, consegui ganhar esse destaque. Hoje, apesar de estar em Goiânia, quase 70% do nosso faturamento está fora do nosso estado, e é para nós uma missão aqui tentar fazer com que esse nosso mercado se desenvolva, porque se isso não acontece, essas empresas de fora vão começar a comprar as empresas daqui. Né? E as empresas que têm essa mentalidade de crescimento, elas vão também conseguir gerar uma perspectiva de expansão nacional. Então, acho que o nosso processo, basicamente, foi muito mentalidade. E é muito legal. E posicionamento. E posicionamento. Para dentro e para fora. É uma coisa muito legal quando nós temos, por exemplo, diretoria que veio de outras empresas muito consolidadas nacionalmente, se impressionaram muito. Assim, caramba, existe um processo aqui muito mais maduro do que nos lugares que eu passei. Nós tivemos a oportunidade de conversar com algumas empresas internacionais também, e essa também foi a perspectiva. Então, nós sempre tratamos como um negócio, e um negócio administrativo mesmo, administrado, com processo. Com isso fez com que a gente conseguisse ter essa escala. Perfeito. Eu estava falando com o Maicon antes da gente começar, que andando por alguns lugares aqui no Brasil e fora, né, estudando, fazendo alguns cursos e conceitos, e eu percebi o que a gente faz aqui não tem nada de diferente de outros mercados. Não. E o nível de entrega, às vezes, muito maior também. Então, de materiais que muitas vezes a gente recebeu de outras consultorias, cara, a gente faz exatamente isso daqui, tranquilamente. Só que sem poder se dar o luxo de fazer mais ou menos, né? Exatamente, exatamente. E fazer com mais excelência, de fato. Eu acho que o desafio, e eu acho muito interessante isso, porque essa quebra de estereótipo até em relação a Goiás, né? A gente está num projeto de marca e reposicionamento do Hub Goiás, né? Que é o Centro de Excelência de Inovação e Empreendedorismo, Sim. que é uma iniciativa do governo do estado e gerido pela Porto Digital, que é uma referência também em tecnologia no Brasil, que é de Recife. E a gente tem discutido muito isso, né? Essa visão estereotipada do goiano, do goianiense, enfim, em relação ao que ele pode promover a nível de percepção de imagem para o Brasil, né? E eu acho que são iniciativas como essa e eu acho que esses olhares assim, de profissionalismo, que realmente é a cobrança, para a gente conseguir entrar em mercados mais maduros, a gente tem que ser muito bom, né? Porque senão não consegue mesmo. Da minha experiência em Portugal, por exemplo, eu me surpreendi muito lá no sentido de que eu vi que o mercado lá não era tão evoluído quanto aqui em Goiás. Não estou falando comparando com São Paulo, não estou comparando com Goiás mesmo. Então, o branding é realmente, né? Uma disciplina, né, nova, mas que a gente tem total potencial, por conta do profissionalismo, por conta da entrega, de estar par a par, né, lado a lado com empresas do Brasil e até do mundo. Mas é o desafio, né? É o desafio de você conseguir se posicionar nesse lugar. Uma coisa que eu fui... Esse posicionamento foi importante, porque em determinado momento, aconteceu mais ou menos em 2016, nós tínhamos conquistado um prêmio chamado Elorro da Iberoamérica. Então, era a única empresa de design no meio de um universo de publicidade naquele momento. E isso chamou uma atenção de empresas que começaram a entrar em contato conosco sem saber que nós éramos de Goiás. E aí, na reunião de comercial, acontecia esse tipo de coisa. Não, são de Goiás ou não, então acho que não vai dar tanto certo. Não, mas eu estava procurando alguém com mais experiência nesse setor em específico. Então, isso realmente era um estereótipo. Acho Você acha que isso mudou um pouco? Acho que mudou. Acho que Goiás está economicamente, todos os olhos estão se voltando para Goiás. Se tornou um setor de investimento gigantesco, né? E a quantidade de goianos, o setor criativo mesmo, que estão fazendo muito bonito fora do estado, é impressionante, né? Por isso, várias consultorias também de branding, de design,
tributárias, escritórios de advocacia estão olhando para cá também. Sim. Mas acho que o cenário é esse, você conseguir olhar o seu negócio, do seu ponto de vista profissional, como você faria em qualquer outro lugar do mundo. E aí volta na questão cultura. Pô, você está achando isso uma empresa de São Paulo para ficar cobrando assim, colaborador e tal? Cara. Esse é o ponto. Se nós queremos ser essas empresas, se nós queremos estar nesse mercado competitivo, nós temos que ser melhores do que a forma de atuar. Às vezes você não vai conseguir ser melhor no recurso, na entrega, Sim. mas na mentalidade, na provocação, isso acho que é muito diferente. E mudar também a mentalidade do mindset dos empreendedores de Goiás, né? Das pequenas, médias e grandes empresas, em acreditar e apostar nas empresas goianas, né? Não acreditar que somente uma consultoria de fora do estado, do país, que vai resolver o seu problema. Então, nós temos aqui exemplos como a Enredo, como a Remix, como várias outras consultorias que têm a capacidade de entrega, né? E principalmente de entender a regionalidade, de entender a cultura, de entender a necessidade do empreendedor, né? De valorizar realmente as empresas que estão aqui. Acho que essa é a grande diferença de Goiás, hein? De falar a verdade, do know-how que você tem aqui por trabalhar diretamente com o dono. Sim, exatamente. De ir para um mercado nacional e conseguir ter essa mesma linguagem. E muito... Porque a gente tem uma imersão muito próxima do negócio, né, Ciro, aqui, né? Então, de estar com o empreendedor, de entender as dores dele e talvez vocês já passaram por situações. Muitas vezes a gente se torna psicólogo do empreendedor, de fato, né? Do dono da marca, né? Então, ele traz todos os desafios, ele deposita todo aquele desejo, aquela expectativa, né, no projeto, e principalmente quando a gente faz o papel de ensiná-lo o que ele vai comprar, né, de fato, né, e ele entender aquela necessidade, então ele se torna muito mais aberto, né, muito mais propenso à característica do investimento, né? Então, branding realmente é uma estratégia que pode mudar as empresas, pode mudar negócios, e eu acredito muito nisso. O quão importante, quanto a Enredo trouxe trabalhos que mudaram os negócios, quanto a Remix também mudaram os negócios, a perspectiva dos empresários também dentro da nossa consultoria na Anime Muniz, o quanto isso fez com que os negócios escalassem. Acho que esse é o papel do branding, de fato, de mudarmos o negócio da pessoa, né? Daquela empresa se tornar uma empresa relevante, se tornar uma empresa realmente que gera economia, que gera emprego. Então, o trabalho do branding não é simplesmente mudar uma fachada, é justamente trazer valor para o negócio e esse negócio também gerar valor, né? Então, trazer essa perspectiva. Bom, estamos caminhando aí para o nosso final do episódio. Michael, como você explicaria branding para sua avó? O que é branding? Tadinha da minha avó, gente. Cara, o que é branding, né? Cara, eu acho que eu falaria uma frase que eu gosto de utilizar muito, que é branding não é um logo bonito, né? Então, assim, eu acho que para falar que tem muita coisa por trás, né? De uma marca, de um visual, né? Então, e o que está por trás, né? Eu acho que aí esse olhar de uma análise interna, é o olhar dos processos, né? Eu acho que branding é muito esse olhar abrangente, amplo sobre a marca, né? E aí, querida avó, o que a senhora vê aqui tem muito mais coisa por trás, né? E isso faz muita diferença, né? Isso vai determinar você utilizar essa marca ou não utilizar essa marca, né? Vai fazer com que você recomende essa marca ou não recomende essa marca. E não é o logo, né? E não é a identidade, que é culturalmente muito assimilado a branding, a marca, a design, né? Então, eu acho que a gente precisa muito nesse caminho. Eu gosto muito sempre desses momentos da gente falar de branding, porque eu acho que são momentos da gente falar um pouco sobre o que é branding por trás do que se imagina que é branding, né? De uma forma geral, de um pensamento coletivo, assim. Claro que quem está no nosso mercado sabe muito bem. Sim. Mas quem não está, né? O marketing é uma disciplina, né, jovem, nova. Imagina branding, né? Então, conseguir entender como juntar essas coisas, essas ferramentas e trabalhar essas ferramentas em prol da marca, em prol dos mercados, o grande desafio do branding, que eu acho que tem muito valor. Eu sou um insistente assim, em investir, em realmente continuar trabalhando com branding,
mesmo tendo o mercado de publicidade muito próximo, né? Porque é um mercado muito maior, tem muito mais volume de investimento. Mas, para mim, branding é muito estratégico, é muito importante. Desde a pequena, a média, principalmente para a grande, mas para todo mundo é possível aplicar branding, né? E aí, claro, nas devidas proporções, né? Mas é isso que vai fazer a diferença no seu negócio. Pode ser muito transformador, como você estava falando, né? E a partir daí, eu acho que é o nosso trabalho ajudar essas marcas a transformá-los. Então, tem muitas coisas por trás da marca e elas são feitas e elaboradas, estruturadas a partir do processo de branding. Perfeito. Ciro? Branding para mim é o que define toda a diretriz que você vai dar para o seu negócio e como você gostaria que você fosse percebido. Mas eu fiquei refletindo aqui, como é que eu explicaria isso para minha avó, né? Minha falecida avó seria algo como... Branding é a razão pela qual você escolhe comprar as coisas na feira e não no supermercado. Porque na feira as pessoas conhecem você pelo nome, você tem uma atmosfera, você sabe aonde está cada coisa, você tem uma expectativa clara da qualidade do que você vai comprar e você sabe que se tiver no finalzinho ali, você vai conseguir comprar 3 mamões por R$10. A xepa, né? A xepa, exatamente. Então acho que tem muito disso, assim, de você entender qual é a expectativa que você tem sobre algo, alguém, sobre alguma coisa e essa expectativa ser correspondida. Então a minha avó, ela muito provavelmente tinha na feira uma expectativa correspondida que no mercado ela não tinha. E ela paga, e detalhe, né? Feira tá mais caro que o mercado. Feira tá bem mais caro que o mercado. Não tem mais esse negócio de R$50 e vir com muita sacola, já mudou. Bom, a gente tá chegando no nosso final do nosso podcast, desse papo. A gente poderia ficar falando aqui horas a respeito desse assunto, né? Certamente eu nem fiz nem a metade das perguntas que eu programei para fazer para vocês aqui. Mas a gente chegou no momento que é o nosso momento papo reto, que é aquele momento onde que vocês falam uma frase que eu chamo aqui de o coach inverso, né? Não uma frase de positivismo, mas uma frase de realidade, né? Qual que seria a sua, Michael? É a frase da minha avó. O branding não é logo bonito, assim. Tem que entender isso, assim, sabe? O mercado, de forma geral, tem que entender isso para entender o que é o processo de branding. Ciro? Rapaz, acho que marca é uma coisa que você não se explica, né? Você não explica a marca, você sente marca. Perfeito. É como o perfume que você usa. Você não explica as notas desse perfume, o retro gosto de madeira. Você sente. A formulação, né? A formulação. Você não precisa explicar. Você não explica o porquê a logo é assim, o porquê você se veste dessa forma, porquê você fala dessa forma. E marca é a mesma coisa, por isso é tão difícil definir o que é branding, porque isso é perspectiva, muitas vezes, pessoal, né? Uhum. Vai depender da cultura. Então, acho que é isso. Marca é como um perfume, que você não se explica e se sente. Eu sempre gosto de dizer que branding é contar a mesma história de formas diferentes, né? De você reafirmar, gerar valor, manter a sua coerência, manter a sua relevância e fazer com que as pessoas se conectem com ela de fato, de verdade, e entregar aquilo que você promete. Ciro e Michael, sem dúvida. Prazer ter vocês aqui nesse podcast, por ter vocês aqui para compartilhar um pouco da experiência profissional, do dia a dia, falando sobre branding, sobre negócios. Muito bom tê-los aqui. Muito, muito obrigado. Michael, prazer imenso. Kleber, obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Kleber, obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer, Ciro, também. Pela primeira vez, né? A gente está aqui juntos, assim. Foi muito bacana o papo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Branding Mais Venda Cast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque marcas fortes vendem mais.